Na gravação já da legislação básica 2, ele poderá sim ter direito a esse ensino noturno. Próximo, atendimento ao ensino fundamental através de programas suplementares de material de idade escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Parágrafo 1. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Então quer dizer que o aluno tem esse direito, não é se a escola quiser, não é se o poder público desejar. É um direito do aluno à educação. Então, caso você não tenha direito na cidade que você está me assistindo, na cidade que você está me ouvindo, ligue imediatamente para a SEDUC do seu estado. Peça orientação, que existem pessoas capacitadas para que essas pessoas possam te orientar da melhor forma possível para que você receba a sua educação. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhe a chamada e zelar junto aos pais o responsável pela frequência à escola. Por isso que quando o aluno é faltoso, a escola, não sei como se trata em algumas cidades, nós usamos aqui no estado, na escola onde eu leciono, a chamada ficha FICAI. A ficha FICAI é aquela ficha onde tem os alunos faltosos, e esse aluno você faz lavra a ficha FICAI e manda para o conselho tutelar caso o aluno continue faltoso, porque a escola precisa zelar pela frequência do aluno. Se caso o aluno está faltoso, o que está acontecendo com esse aluno? Por que esse aluno se torna faltoso? Por que ele está faltando? Ele não tem direito ao transporte livre? No nosso caso aqui nós temos. O ônibus não está passando, ele está doente, onde está o atestado médico que comprove que ele não pode vir à sala de aula? Então tudo isso é necessário para que seja necessariamente comprovado mesmo a frequência do aluno. Depois, os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao conselho tutelar os casos de, primeiro, maus tratos envolvendo seus alunos. Pais, mães, que o filho chega machucado na escola, que o filho chega espancado na escola. O coordenador que perceber, o professor que perceber, ele pode e tem por direito e por lei chamar a viatura da polícia ou simplesmente acionar o pai e a mãe para explicações devidas. Quer que eu repita? Vamos lá de novo então, vamos atender aqui, ó. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao conselho tutelar os casos de, primeiro, maus tratos envolvendo seus alunos. 2. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Ligou para o pai, ligou para a mãe, mandou bilhetinho, mandou carta, sei lá como for que vocês acham melhor. Não tem acordo? Então, infelizmente, não tem jeito. Tem que passar para o conselho tutelar. Elevados níveis de repetência. O aluno não consegue, no ensino fundamental, isso aqui é claro por causa do ciclo, não, mas ensino médio o aluno não consegue, hipótese nenhuma, sair daquela base de ensino médio dele. O que acontece? O pai e a mãe precisam ser comunicados e precisa ser tomada providência. Artigo 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, que são as séries, currículo, metodologia, didática e avaliação com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Então, o poder público, ele precisa zelar para saber se essa criança está sendo excluída, ele precisa zelar para saber o que está acontecendo com essa criança, se essa criança está se sentindo ofendida, se essa criança está percebendo que não está sendo muito bem tratada ou que o tratamento dela está sendo diferenciado. Gente, eu costumo dizer para as pessoas assim, até alguns
colegas de trabalho que muitas vezes pode até dizer: então agora eu vou ser obrigado, além de trabalhar, preparar minha aula, eu sou obrigado a ficar pegando o filho das pessoas, filho dos outros, e colocando no colo e tudo mais. Gente, é fácil. Eu penso assim: você tem filho assim como eu? Tem um filho, 2 filhos na idade escolar? Você gostaria que alguém maltratasse o seu filho na escola? Alguém desse apelidinho, alguém causasse bullying no seu filho? Não, né? Eu acredito que não. Se você é pai e se é mãe, não. Se você não gosta, então não faça o mesmo com os filhos dos outros. Pode ser que... Pode ser não, eles também não gostam. E aí, para evitar qualquer tipo de problema, você não só deve evitar que essa criança ela seja livre de constrangimentos, mas também que essa criança ela possa não vir a ser o bandido amanhã. O aluno acolhido hoje, ele já não é um bandido amanhã. Ele já não é uma pessoa que maltrata, uma pessoa que espanca, uma pessoa que trata mal. Procure trabalhar com reeducandos, procure pesquisar sobre as crianças violentas, sobre maridos violentos, sobre esposas violentas. Geralmente, eles mesmos vão te dizer que eles sofreram maus tratos, que eles sofreram bullying, que eles também foram maltratados na sua infância. E é sempre assim: a pessoa, quando é maltratada, geralmente ela também maltrata, ok? Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa aula aqui do ponto da onde nós paramos, só parando nessa deixa aqui, para que você não fique totalmente fora daquilo que aparenta, daquilo que é necessário aprender, daquilo que pode ser que tenha a sua cobrança dentro da bancada da IBFC, que é a que estará fazendo aqui a prova de ensino em Mato Grosso do concurso SEDUC. Seguindo aqui, âmbito técnico, no âmbito técnico-científico. Vamos lá. Nós já falamos de alguns artigos, vamos para o âmbito técnico-científico. A formação dos professores para o ensino na diversidade, bem como para o desenvolvimento de trabalho de equipe, são essenciais para a efetivação da inclusão. Tal tema, no entanto, por ser da competência da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, CS/CNE, foi encaminhado para a comissão bicameral encarregada de elaborar as diretrizes para a formação de professores. Aqui ele já vai para a parte pedagógica. Cabe enfatizar que o inciso 3º do artigo 59 da Lei de Diretrizes e Bases do Ensino Nacional refere-se a 2 perfis de professores para atuar com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais: o professor da classe comum, capacitado, e o professor especializado em educação especial. Professor especializado em educação especial é uma área que eu também tenho uma pós-graduação, então eu posso falar para vocês algumas situações aqui que podem ajudar no seu entendimento. São considerados professores capacitados para atuar em classes comuns com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, aqueles que comprovem que em sua formação de nível médio ou superior foram incluídos conteúdos ou disciplinas sobre educação especial e desenvolvidas competências para: primeiro, perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos. Segundo, flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento. Terceiro, avaliar continuamente a eficácia do processo educativo. Quarto, atuar em equipe, inclusive com professores especializados em educação especial. São considerados professores especializados em educação especial aqueles que desenvolveram competências para identificar as necessidades educacionais especiais, definir e implementar respostas educativas às necessidades, apoiar o professor da classe comum, atuar nos processos de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, desenvolvendo estratégias de flexibilização, adaptação curricular e prática pedagógica alternativa, entre outras, e que possam comprovar
A. Formação em curso de licenciatura em educação especial ou em uma de suas áreas, preferencialmente de modo concomitante associado à licenciatura para educação infantil ou para os anos iniciais de série fundamental, que seria, no caso, o licenciado aqui, pedagogo, que seriam as séries iniciais. Eu quero só deixar aqui uma ressalva, não é uma crítica, mas também, se for para ser entendido como isso, não há problema algum. Mas aos governantes, inclusive aos governos de estado, como o estado aqui de Mato Grosso, que tem feito parcerias com ONGs para que trabalhem dentro das escolas com pessoas que não têm formação na área de licenciatura. Pessoal, você pode até ter uma excelente aula e a pessoa dominar bem esse tema. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. A área de licenciatura, ela é muito complexa, ela não é fácil de você lidar. Você entender as metodologias, as formas didáticas de trabalhar com uma criança, não é simples assim de você entender, de você poder resumir em apenas você preparar uma aula e ir para a sala de aula. Então, eu gostaria que os nossos governantes, o próprio MEC, repensasse sobre isso daí. Por quê? Porque você pode acreditar que você está trabalhando e deixando o aluno pronto para uma área profissional diferente daquela que é a de licenciatura ou uma área que seria preparatória. Um exemplo, um administrador que dá aula de matemática, ele já prepara o aluno pronto para a área comercial, porque ele tem uma habilidade. Quando nós falamos dessas aulas práticas, até que você não vai ter tanto problema na hora de você explicar, até mesmo para um adolescente, um adulto, assim por diante. Mas quando você pega e esbarra na dificuldade do aluno para entender o aluno e suas dificuldades e como superá-las, você não encontrará com facilidade dentro de um profissional que não é formado em licenciatura. Neste caso, muito cuidado mesmo com a escola que você coloca o seu filho, com a escola onde você está estudando, ou se você simplesmente não quer formar numa área de licenciatura porque acha cansativo, acha chato estudar Piaget, estudar Vallon, estudar Vygotsky e tantos outros que trabalham com a área de desenvolvimento infantil, que isso é necessário para a criança e para o aprendizado. Atuar em equipe, inclusive com professores especializados, já lemos. A B. Complementação de estudos ou pós-graduação em áreas específicas de educação especial, posterior à licenciatura, nas diferentes áreas de conhecimento para a atuação nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Aos professores que já estão exercendo o magistério, devem ser oferecidas oportunidades de formação continuada, inclusive nível de especialização, pelas instâncias educacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. É onde existem aqueles cursos de formação continuada, é oferecido licenciatura, é oferecido pós-graduações para aqueles alunos, aqueles professores que agora se tornam alunos de novo, né? Professores que se tornam alunos, se especializando. Aqui mesmo nós estamos trabalhando muito na área, muitas pessoas nos procuram, nos perguntam sobre o autismo, sobre a dislexia, sobre a descalculia e assim por diante. São áreas que nós precisamos dominar. Aos professores que já estão exercendo o magistério, já lemos, cabe a todos, principalmente nos setores de pesquisa, às universidades, o desenvolvimento de estudos na busca dos melhores recursos para auxiliar, ampliar a capacidade das pessoas com necessidades educacionais especiais de se comunicar, de locomover e de participar de maneira cada vez mais autônomas no meio, né? Se locomover e participar de autônomo no meio educacional da vida produtiva e da vida social, exercendo assim de maneira plena a sua cidadania. Estudos e pesquisas sobre inovações na prática pedagógica e desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias ao processo educativo, por exemplo, são de grande relevância para o avanço das práticas exclusivas, assim como atividades de extensão junto às comunidades escolares.
No âmbito pedagógico, todos os alunos em determinado momento de sua vida escolar podem apresentar necessidades educacionais e seus professores, em geral, conhecem diferentes estratégias para dar respostas a elas. No entanto, existem necessidades educacionais que requerem da escola uma série de recursos e apoio de caráter mais especializados que proporcionam ao aluno meio para acesso ao currículo. Essas são chamadas de necessidades educacionais especiais. Continuemos. Como se vê, trata-se de um conceito amplo, uma vez que focalizar a deficiência da pessoa enfatiza o ensino e a escola, bem como as formas e condições de aprendizagem. Em vez de procurar no aluno a origem de um problema, define-se pelo tipo de resposta educativa e de recursos e apoio que a escola deve proporcionar-lhe para que obtenha sucesso escolar. Por fim, em vez de pressupor que o aluno deva ajustar seus padrões da normalidade, para aprender, aponta para a escola o desafio de ajustar-se para atender a diversidade de seus alunos. Então, pessoal, parece até que eu estou lendo aqui falando sobre metodologia de ensino e didática, né? Não. Isso faz parte da legislação básica e será cobrado na legislação básica. O professor, e junto com a escola, vendo a necessidade do aluno, diagnosticando a dificuldade do aluno, é necessário que haja uma intervenção neste aluno. Há necessidade mesmo que há muitas vezes uma prova, uma avaliação, tenha as letras com a sua fonte maior, né, as letras maiores, para que ele possa fazer a sua prova por questão da sua visão, às vezes tem uma baixa visão ou tem uma dificuldade de miopia ou coisa parecida. No caso do aluno ter problema com descalculia, é necessário também que faça o diagnóstico da descalculia e assim tente ajudar o aluno a aprender de forma diferenciada. No caso da dislexia e o autismo, alguns leves, outros não, mas de qualquer forma que esse aluno se sinta incluído e não excluído da sala de aula e da escola. A convivência faz bem. Quando ele diz aqui no texto, está nos dizendo para que fuja do padrão da normalidade, é porque nós geralmente colocamos um padrão daquilo que acreditamos ser normal, aquilo que nos estabeleceram em ser normal. Do momento que estabelecem em ser normal, nós podemos correr o risco de aqueles que estão no nosso padrão engessado, nós trazermos ele na marra. Você pega o aluno problema, aquele aluno que te dá problema não é problema, ele tem uma dificuldade diferente daqueles outros. E aí você simplesmente força o aluno a falar que ele simplesmente precisa estar enquadrado dentro do padrão. Desculpe a grosseria, mas é onde os colegas de sala pode chamá-lo de burro, de atrasado e criar vários tipos de bullying, pessoal. Entendeu? Infelizmente não é correto falar palavras como essa, mas é o que acontece no nosso nível educacional. Neste caso, cabe ao educador fazer com que esse aluno não passe por esse constrangimento. Por isso, se você detectar dificuldade, veja naquilo que possa ajudar. Um projeto pedagógico que inclui os educandos com as necessidades educacionais especiais deverá seguir as mesmas diretrizes já traçadas pelo Conselho Nacional de Educação para a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, a educação profissional de nível técnico, a educação de jovens e adultos e a educação escolar indígena. Entretanto, esse projeto deverá atender ao princípio da flexibilização, para que o acesso ao currículo seja adequado às condições dos discentes, respeitando seu caminhar próprio e favorecendo o progresso escolar. Então, tudo que você fizer dentro do Conselho Educacional, tudo que você fizer dentro de um padrão técnico, um padrão que seria da educação de jovens e adultos, é o conhecido EJA ou SEJA em algumas capitais, né? Em alguns locais. E você precisa fazer com que esse seu projeto seja adequado. Então ele não pode fugir dos parâmetros curriculares obrigatórios, mas também não há necessidade de deixar o aluno fora do seu entendimento, fora do seu conhecimento, para que isso possa acontecer com facilidade. Continuando,
No decorrer do processo educativo, deverá ser realizado uma avaliação pedagógica dos alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, objetivando identificar barreiras que estejam impedindo ou dificultando o processo educativo em suas múltiplas dimensões. Essa avaliação deverá levar em consideração todas as variáveis a que incidem na aprendizagem, as de cunho individual, as que incidem no ensino, como as condições de escola e da prática docente, as que inspiram diretrizes gerais da educação, bem como as relações que estabelecem entre elas. Sob esse enfoque, ao contrário do modelo clínico, tradicional e classificatório, a ênfase deverá recair no desenvolvimento e na aprendizagem do aluno, bem como na melhoria da instituição escolar, onde a avaliação é entendida como processo permanente de análise das variáveis que interferem no processo de ensino e aprendizagem, para identificar potencialidades e necessidades educacionais dos alunos e para sua realização. Deverá ser formada no âmbito da própria escola uma equipe de avaliação que conte com a participação de todos os profissionais que acompanhem o aluno. Então, aqui está dizendo sobre aquela escola que fala, olha, nós temos um modelo há 30 anos assim, e não vamos mudar o modelo por causa de um aluno simplesmente por questão de um pai ou de uma mãe. Não, a escola precisa se adequar, a escola ela precisa estar disposta às suas mudanças, a escola precisa estar disposta a ajudar o seu aluno. A escola ela não pode ser engessada, porque o aluno não é engessado. A escola não pode ser engessada, porque o ensino ele não pode ser engessado. A avaliação não pode ser engessada, as formas avaliativas e diagnósticas não podem ser engessadas. Paramos por aqui, continuamos já na legislação 3. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal.